Como estava dizendo, olha, esse pessoal, até inclusive no livro The Illusion of the Life, dito os 12 princípios da animação, né? São 12 técnicas, 12 coisas que você precisa se importar, precisa ter atenção para poder executar uma animação com boa qualidade, né? Na aula passada a gente viu a seguinte, tá? E no caso diferencial de animações de cinema para jogos, alguns pontos, como os 4 pontos principais, que são a câmera, embora também tenha mesmo um aspecto para cinema, que influenciam como a animação deve ser, o feeling do jogo, né? Tipo, o estilo, se é cartoon, realista. Temos o game design também, né? Que é saber a importância de determinadas configurações. E o input set, que são os comandos de computador, apertar a bola, quadrado, para poder executar um golpe, né? Mas, vamos passar. Aqui tem um exemplo de câmeras, aqui tem um exemplo de feeling, né? Tipo, jogo cartoon, jogo mais realista, jogo de terror. E aqui o porquê de cada elemento, porque aqui tem que estar sendo puxado assim e tal, que é o game design. E o input set, que é o comando que você faz para você, enquanto faz a animação, saber o tempo que aquela animação precisa ter de antecipação, por exemplo, para poder ser executada. Aí vai uma coisa interessante, em jogos de luta, geralmente uma antecipação de salto deve ter 4 frames, 4 a 6 frames, não mais que isso, porque senão fica tudo muito lento. O jogo geralmente é mais rápido as coisas, né? E vamos lá nos 12 princípios de fato. Nós temos Squash and Stretch, né, que basicamente é um squash de comprimir e squash de stretch de esticar, né, que isso também pode ser tanto aplicado pelo shape quanto pela forma, como assim, eu posso tanto fazer, deixa eu mostrar aqui no Maya, peraí. Deixa eu ver aqui a tela toda. Esse aqui é o Maya, né, novamente. Temos aqui essa esfera, o squash, seria isso aqui, e o stretch seria isso aqui. Que a gente pode aplicar, por exemplo, quando uma bola quica no chão, aí ela esmaga, né? E aí, quando ela sai, ela estica, por exemplo. Também temos isso sendo aplicado ao shape, como assim ao shape? A forma do personagem, seria essas proporções, por exemplo, aqui nessa Bia aqui, ela faz um squash aqui, ela afunda, esmaga bastante, e aí depois ela estica, ela dá um stretch. Né? Tanto a forma quanto o shape. Shape, imagina como se fosse mas aqui quer entrar. Como se fosse a silhueta do objeto e a forma são os elementos, tipo, primitivos, se é esfera, cilindro e tudo mais, por exemplo. Aqui nós temos um cilindro, uma esfera, cilindro, né, cone, por aí vai. A continuidade aqui. Anticipation, né, todo qualquer movimento, ele tende a ter uma antecipação. Por exemplo, o personagem vai dar um soco, vamos fazer aqui uma animação rapidinho aqui. Vou comentar alguma coisa. Tudo bem, Ela, eu também me atrasei. Todo mundo se atrasou hoje. Vou fazer aqui uma exibição rápida de que seria um anticipation, né? Temos aqui um braço, simulação de um braço, certo? É o nosso braço. Aí esse cara ele vai executar um soco, né? Tá aqui 24 frames. Vou colocar ele numa pose normal. Aqui, opa. Esse é o ferramenta que a gente vai aprender a mexer, então não se preocupem em, de algum modo, tentar entender o que eu estou fazendo aqui, beleza? Só vamos olhar o conceito dela. E vamos só colocar esse braço aqui para cá.
como se ele tivesse o braço de mão relaxado, né, aqui. Esse braço está aqui e ele vai executar um soco. Aqui. Depois de executar o soco, ele vai para a pose original. Olha como fica a animação. Parece que ele deu um chutezinho, nem parece um braço. Agora, olha a diferença se eu colocar uma antecipação aqui. Vou pegar esse aqui, mover um pouco para frente. Esse cara aqui. A gente puxa para trás, porque ele vai antecipar, né? Ele vai puxar o braço, ele vai anteceder um movimento, vai permitir a leitura desse movimento. E aí depois ele executa o soco. E vamos ver a diferença. Olha só, agora você já sente mais que é um soco que ele tá dando, né? A gente precisa, obviamente, trabalhar mais tempo para poder, na animação, para poder executar ela com o nível que ela merece, né? Mas já dá para entender mais ou menos o princípio da coisa. Por exemplo, só. Deixa eu puxar isso aqui. Olha só. O braço ele puxa para trás e depois ele vai para frente, ficando agora bem claro que, olha, ele puxou, então vem algum movimento, ou seja, ele antecipou, ele executou. Uma maneira muito fácil de pensar é exatamente o lance do soco. O que é antecipação? Só você pensar, vai dar um soco, dá um soco em alguma coisa, você vai ver que automaticamente você puxa o seu braço, né? E aí a gente divide isso em dois modos de antecipação. A antecipação recuada, que é essa daqui que ele vai para trás, né? Ó, ele puxa o braço aqui para trás antes. Vou colocar aqui uma espécie de corpo aqui para dar uma melhor visibilidade para a gente. Peitoral aqui. Ele, recuado, ele puxa o braço para trás, né? Puxou para trás e depois executou. A avançada, diferentemente aqui, ela não vai para trás e depois para frente, ela já vai avançando no movimento, dando um golpe. Um soco seria tipo ele indo para frente, já golpeando, né? Ou espadada aqui, por exemplo. Beleza? Avançando aqui, estou indo rápido porque esse aqui a gente já viu na aula passada, mas ainda assim, quem tiver dúvida pode perguntar sem nenhum problema. O STAG, bom, vamos utilizar isso aqui também. O STAG ele tem ligação com leitura de movimento e entendimento de acontecimentos. Como assim? Vamos primeiro pela leitura de movimento. Se eu fizer isso daqui, vocês muito dificilmente não vão conseguir identificar um braço aqui, né? E a leitura tá ruim. Vou colocar assim, por exemplo. Não dá para entender isso daqui um pouco. Mas, tipo, uma boa leitura de tags seria aquilo que deixaria muito claro de ser visto. Olha só como ficou mais fácil de entender o que está realmente acontecendo aqui, né?
Então, o staging, ele tem ligação com duas coisas. Número um, com a câmera, ou seja, a câmera vai influenciar na leitura. É por isso que é importante a gente ter a câmera bem pensada antes. Vamos até dificultar um pouco mais esse staging aqui, fazendo isso aqui. Olha só, você dificilmente vai entender o que está acontecendo aqui. Mas quando você olha de outro ângulo, você já entende. Obviamente, o staging ele tem a ver com o quão claro você deixa um movimento para quem está assistindo, certo? E a gente tem o stag de silhueta, que é esse, e nós também temos o stag de acontecimentos. Como assim stag de acontecimentos? Vamos abrir aqui rapidinho o Maya aqui para um outro exemplo. Uma outra cena aqui, para a gente poder simplificar melhor. O staging de acontecimento, que eu gosto de chamar assim, ele tem ligação com a ordem dos acontecimentos. Como assim? Eu tenho aqui essa esfera, eu tenho aqui esse cubo, e eu tenho aqui esse cilindro. Não está aqui um Horus. Essa rosquinha aqui. Novamente, vamos botar aqui 24 quadros. E aí eu decidi que os três vão pular. Quando você tem os três objetos pulando ao mesmo tempo, você não sabe exatamente para qual você tem que olhar. Aqui, no caso, de algum modo, está confortável, porque a gente, por estar tudo acontecendo no mesmo ritmo, parece ser um objeto só e você consegue mexer, consegue visualizar ele, mas imagina só como seria se isso tivesse assim, por exemplo. Tipo, ou você olha para um dos elementos para ver todo o percurso dele, ou você, não vai piorar um pouco mais a situação. Vamos fazer o seguinte, vai para cá, isso vai para cá, isso vai para cá, isso vai para cá, né? Olha como o stag é importante. Estou bagunçando tudo aqui. Você não sabe para onde olhar, né? Aqui, olha para esse esfera, quadrado, você não sabe para onde guiar os seus olhos. Mas um bom stagging, ele acontece isso aqui, ó. Como fica mais fácil de compreender o que está acontecendo. Você sabe que primeiro você olha para a esfera, depois você olha para o cubo, depois você olha para a rosquinha, né? Isso é um bom staging de cena, quando cada elemento acontece no seu tempo e você consegue entender o que está acontecendo em cena. Beleza? Novamente, staging silhueta, a boa leitura da silhueta, para entender bem como o movimento está acontecendo, como exemplo aqui, esse pato aqui está tirando um coelho da cartola nos dois casos, mas só em um a leitura realmente clara, a silhueta, essa parte aqui, a linha, ficou clara. Aqui já nem tanto, né? Post pose, story ahead, é basicamente as técnicas que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, eu tenho aqui novamente, vamos voltar aqui com a nossa esfera, eu vou fazer saltar em post to pose, ou seja, nosso keyframe, faço ele para cima, depois ele para baixo. E aí, depois de ter os keyframes feitos, com seus devidos tempos, eu posso determinar a posição, fazendo os breaking down deles, onde me for conveniente fazer. O Story Ahead, diferentemente do Pose to Pose, é
uma animação que você faz diretamente, sem pensar em tempo nas coisas, você só vai no feeling. Ele deixa realmente a animação mais fluida, mas é muito difícil de você ter o controle real de quando as coisas começam e de quando as coisas terminam. Por exemplo, agora a animação deveria terminar no frame 21, eu estou aqui em cima, já comecei a cometer um erro, vou ter que acelerar esse aqui para encaixar de algum modo. E aí, obviamente, as coisas vão começar a dar um pouco errado. Olha só, a subida e a descida ficam em times diferentes. Então, o Stray Hat é bom para você fazer animações mais fluidas, no caso, cabelo, essas coisas, e o Positive Pose para animações principais, como levantar uma pedra, por exemplo, né? Follow through e overlapping. Vamos falar primeiro do overlapping. O overlapping é... Como posso traduzir isso? Uma sobreposição de movimentos. Como assim? Nesse caso aqui, a gente tem aqui esse rato, que aí ele vai andar. E aí, ó, o nariz dele, a gravata dele, a orelha dele, segue o movimento depois do movimento principal, que é o corpo, seguindo uma espécie de efeito de inércia. O overlapping já é a animação que vai além da posição, tipo, como se fosse o extremo. Um bom exemplo é a nossa mão, né? Por exemplo, a gente tem aqui a nossa mão aqui. Se você testar fazer isso aqui e parar a sua mão, você vai ver que você não para a sua mão de imediato, você avança um pouco, depois volta para a posição. Sabe um exemplo muito bom desse efeito? Antena de rádio. Vamos montar aqui uma antena de rádio aqui rapidinho. Temos aqui, vamos colocar uma esfera aqui em cima, só para nos ajudar na leitura. Temos aqui essa maravilhosa antena. Vamos fazer ela em pose to pose mesmo. Não, straight ahead. Pose to pose atrás. Ela está aqui, ela antecipou, né, foi para trás, e aí ela executou. Ela foi para frente. E depois ela decide ficar parada nessa posição. Vamos aqui fazer a antecipação. Execução. Vou fazer mais rápida um pouco. Olha só, aqui ela para de uma vez. O overlapping é você pegar esse movimento e ir um pouco a mais para dar a sensação de incrível, né? Ele não para de uma vez. E aí a gente pode fazer o que eu chamo de efeito de antena, que é, por exemplo, ele vai mais para frente, depois ele volta mais do que deveria voltar, depois ele um pouquinho só mais para frente e depois outra posição. Esse torna um movimento mais crível, né? Esse overlap ele pode acontecer em vários outros lugares também, como por exemplo o nosso soco. Temos aqui o personagem dando esse movimento. E aí um overlap bem interessante, ó, é a gente aqui dar uma exagerada na pose. E aí o movimento passa a ser um pouco mais crível, né? Tem mais impacto, tá vendo? Ó? E vai dar realmente um soco, certo?
Seguindo em frente, nós temos slow in e slow down, ou ease in, ease out, aceleração ou desaceleração. O princípio é basicamente que nada sai do lugar de uma vez. Tudo está tudo que está parado ou está em movimento, ele tende a ter uma desaceleração. Como assim? Vamos pensar primeiro no conceito de um objeto estar parado. Ele começou a receber uma força para se locomover, não é? Então ele sai de um ponto zero e começa a ter uma aceleração. Um efeito muito bom para entender isso é quando você começa a empurrar um carro. Se o carro está lá com problema na bateria, você precisa fazer pegar o trânsito, você vai empurrar ele, né? Só que ele é muito pesado, e por ser pesado, ele vai acelerando aos pouquinhos e tal. É. Ou então mesmo ligar o carro e acelerar o carro. Ele não sai de uma vez de 120 por hora, ele vai de 1, 2, 3, e vai acelerando até chegar a 100 km por hora. Isso é o slowing, é o acelerar. Todo movimento, ele tende a sair de um ponto para o outro, acelerando. Vamos olhar aqui o exemplo da nossa antena. Se a gente não for fazer, se a gente fosse fazer ele sem aceleração, ia ficar constante, robótico. Melhor, vamos pegar aqui um exemplo clássico de cubo. Nós temos aqui esse cubo, que ele vai daqui até aqui. Olha só como os espaços entre eles estão constantes. Não tem aceleração, ele só vai e para. E olha o efeito que causa se eu brincar com a aceleração dele. Fazer ele sair mais lento e acelerando aos poucos, depois atinge a velocidade e aí chega no objetivo. Vamos colocar um outro cubo na mesma posição, em cima, aliás, só para a gente ver como é que fica o comparativo. Os dois chegam no mesmo tempo, no lugar, mas um tem a jogo de aceleração e desaceleração. Isso deixa o movimento mais orgânico. Geralmente, movimentos sem aceleração são feitos por robôs, e mesmo robôs têm um pouco de aceleração e desaceleração. Beleza? Aliás, eu acho que a gente parou aqui no último aula, então eu posso ir com mais calma aqui, na verdade. Exatamente isso. Todo movimento, ele tem uma aceleração e uma desaceleração. Ele vai sair de um ponto para o outro, ele vai acelerando até atingir a velocidade máxima dele, e quando ele for parar, ele não para de uma vez, ele vai desacelerando, exatamente como a gente fez com o cubo aqui. Tá? Eu vou abrir aqui uma animação que nós fizemos, outrora, porque ela tem um exemplo muito interessante de aceleração e desaceleração. Carregando aí. Abrir. Temos aqui esse personagem aqui, certo? Que ele pula. Só que, olha que interessante. Mirem na cintura dele. Ele tá aqui. Aliás, deixa eu. Não, deixa eu. Ele tá aqui, ó. Posição é essa. Tá aqui, né? Aí ele passa pra cá, depois pra cá, depois pra cá, ó. Ele começa. Ele vai desacelerando até parar. E aí vai acelerando depois. Vamos fazer um jogo aqui de drawing.
Temos esse cara aqui. Originalmente a posição dele é essa, né? Vamos olhar aqui novamente na cintura dele. Está aqui. Aí, próximos frames. Vamos focar só na parte de ir para cima, não vamos pegar a antecipação por hora, não. E aí? Tá. Só um segundinho aqui que apareceu a notificação da Adobe. Pronto. E aí ele acelera, vai acelerando, né? Já está aqui. E aí já vai para cá. Ó. Começou a desacelerar, né? Vai. Vai desacelerando, desacelerando. Esse canteiro praticamente nem se mexeu. Esse então não mexeu. Entendi. Vamos mudar de cor, porque agora ele vai descer, né? Veja só, ele vai começando a acelerar o movimento. E aí vai até chegar no chão. O que é que a gente percebeu aqui? Que aceleração e desaceleração têm ligação direta com o espaço em que os objetos estão inseridos e o tempo que eles permanecem neles. Como assim, André? Seguinte, vamos aqui colocar um frame a cada 2 frames. E vamos duplicar esses caras aqui. Olha só que interessante. Se a gente for observar, quando ele está no começo, ele está aqui, ele vai acelerando, ó, os espaços entre eles vão aumentando à medida que vai ficando mais rápido. Então, velocidade, né? O princípio de velocidade é o que é? É o espaço percorrido em proporção ao tempo que ele permanece naquele objeto. Por exemplo, se eu percorro 80 quilômetros
em 20 horas, na verdade eu estou indo bem devagar. Mas se eu percorro 80 quilômetros em, sei lá, 1 hora, eu estou correndo bem rápido, né? É o mesmo lance. Quanto espaço eu percorro em relação de tempo? Quanto de espaço o objeto vai percorrendo? Quanto mais afastado ele vai ficando de um do outro, mais rápido ele vai se tornando. O mesmo esquema aqui funciona, por exemplo, para braços. Esse mesmo esquema funciona para os braços, por exemplo. Eu vou acelerando aqui, ó, olha aqui onde é que está o cotovelo. Ele está aqui, ele passa para cá, e aí, ó, ele passa para cá. Ou seja, ele tem um espaço grande, ou seja, ele tem uma velocidade grande. Isso é em relação de velocidade que a gente tem. E, novamente, para acelerar, a gente vai aumentando esses espaços. E para desacelerar, a gente vai reduzindo esses espaços. Beleza? Vou dar continuidade aqui. Arcos. Todo e qualquer movimento, ele é feito por arcos. Se você for experimentar, por exemplo, olhar a sua mão enquanto você faz algum tipo de tchauzinho, você vai ver, aqui, você vai ver que ele faz um arco, por exemplo. Vou ver essa caneta aqui. Não dá para ver a caneta. Tem que ser modelo. Qualquer movimento, ó, mesmo que bem curto, ele tem um arco. Movimentos orgânicos são feitos por arcos. A não ser, novamente, que você queira reproduzir um robô, você tende a utilizar arcos para executar esse movimento. Olha só. E esses arcos, eles não são aplicados apenas, por exemplo, à perna, braço. Eles são aplicados à cabeça, corpo ou objetos. Geralmente, quando você vai fazer um personagem olhar de um lado para o outro, você não faz só virar a cabeça reto. Você dá uma abaixadinha aqui para poder fazer uma espécie de arco com a cabeça. Vamos olhar aqui novamente o exemplo do nosso pêndulo. Se a gente for olhar essa esfera aqui, nós vamos ver que existe esse arco, olha só. Mesmo que seja pontiagudo aqui no caso, existe um aspecto de arco. Deixa eu aumentar aqui o frame. É só mais fácil visualizar. Temos aqui um arco em movimento, né? Olha que diferente, que estranho seria se nós fôssemos fazer esse arco ficar reto. Para isso acontecer, eu preciso quebrar a teoria desse objeto aqui. Por quê? Vamos mostrar primeiro. Temos aqui esse cara, e aí a gente quer fazer ele reto sem efeito de arco. Seria preciso, ó, diminuir o tamanho dele. Ó, não faz sentido para ele ir reto, ele precisa diminuir o tamanho dele. Então, se um braço é feito de osso, um objeto sólido, que não mexe, não esmaga nem nada, se eu fizer esse movimento ficar reto, significa que eu alterei a forma dele. A gente não pode fazer isso. Então, o arco, ele preserva a forma do objeto. E isso se aplica, novamente, a tudo. Olha só essa mão aqui. Ela está aqui, e aí, ó, esse bracinho executa um arco, ó. Tá vendo? Em amarelo aqui. Normalmente, todo movimento orgânico ele é composto por arcos. Cabeças girando, bolinhas pulando, não importa. Tudo tem um arco. Se você conseguir aplicar esse arco de maneira interessante, sua animação vai estar bem fluida. Secondary Action é muito confundido com ações com follow-through e overlap. Secondary Action é aquilo que soma informação à ação principal. Como assim? Imagina um rapaz
que ele vai... Deixa eu só explicar para eu passar, que está atrapalhando aqui. Vamos lá. Imagina um rapaz que está indo visitar a casa do namoradinho e ele decide bater na porta do quarto dela, lá e toque, toque, toque. O ato de bater com raiva e bater feliz, os dois têm o mesmo resultado, que é bater na porta. Mas a maneira que você bate na porta, influenciando o acting, por exemplo, a gente utiliza muito de elementos secundários. Como assim? Eu estou ali batendo na porta, mas a minha mão tá tipo de fechada e eu tô eufórico, respirando muito rápido. Isso já mostra que eu estou batendo na porta com uma certa agressividade, um pouco ansioso e tal. Mas, por exemplo, se eu estivesse batendo na porta com a mão mais relaxada, balançando mais fluidamente, uma ação secundária, um movimento secundário mais aberto, a gente passaria já uma outra ideia, que talvez eu esteja batendo na porta de maneira mais confortável, por assim dizer, né? Um outro exemplo também que a gente pode dar é uma pessoa que está impaciente, por exemplo. Você está ali ansioso, você está na fila de espera. O que é que você costuma fazer? Balançar as suas pernas, seu joelho, seu pé. Isso é uma execução secundária, que ela complementa a ideia do momento. Se a ideia do momento é transmitir que eu estava impaciente, eu começo a executar movimentos secundários que somam a isso. Eu estou conversando com alguém, mas eu estou cansado da conversa, eu estou ansioso, quero sair daquela conversa. Aí eu começo a balançar a perna rapidamente enquanto eu vou falando, porque o meu corpo começa a transmitir toda essa ideia, através de elementos secundários, a ideia de estar apressado, ansioso, né? Ação secundária, realmente, são ações que você faz que complementam aquele objeto que dá um sentimento àquilo. Novamente, se eu começar a abrir minha boca e falar qualquer coisa de um jeito, vocês, sem nenhuma expressão no rosto, vocês vão entender de uma forma, mas se eu ficar mexendo na minha sobrancelha o tempo todo enquanto falo, vocês já vão ter um outro sentimento em cima disso. Então, ação primária é a boca e a ação secundária a sobrancelha. Um exemplo muito bom é você comer um sanduíche. Você tem um personagem que ele come um sanduíche e ele está ali mastigando. Não, não, não. Mas se no ato dele mastigar, ele fechar os olhos e olhar para cima enquanto mastiga, você vai ver que ele está saboreando aquilo. Ou seja, você tem a ação primária, que é mastigar, e a ação secundária, que são os olhos fechados, a sobrancelha arqueando e tudo mais, mostrando que ele está feliz. Entendeu? Ações secundárias complementam a ação primária. Tá dando para entender até aqui? Sim, sim. Show. Timing. Timing intimamente ligado com aceleração e space é o tempo que um movimento é executado num determinado universo. A gente falou de espaço, né? A gente pode dizer que um objeto, a gente pode acelerar ele, por exemplo, alterando os espaços entre eles, mas nós também podemos acelerar um objeto alterando o tempo entre eles. Como assim? Vamos aqui refazer nossa cena do nosso cubo. Minha mãe acabou de fechar, ela vê que eu tenho outra aberta aqui. Vamos fazer o nosso outro cubo. E ele vai dali até aqui. Em uma velocidade constante. Os espaços entre esses elementos estão o mesmo. Então, ele não tem aceleração nem desaceleração. Mas se eu, por exemplo, adicionar isso aqui, vou colocar um keyframe, a cada 2 frames. E aí, o que é que eu faço? Eu brinco com o tempo entre eles. Eu quero que do frame 1 ao 3 ele dure mais tempo.
Então, o que é que eu fiz? Eu aumentei o tempo entre eles. Do mesmo modo aqui, vou aumentando o tempo. Porque se um objeto move lento, significa que o espaço entre eles perdura por muito mais tempo. Quanto mais frames, mais lento é um objeto. Então, adicionei mais frames, ou seja, eu quero que ele fique bem lento. E aí eu vou brincando com o tempo disso. Adicionando mais frames aqui, mais frames ali. Acelera, desacelera. Tudo isso brincando com o tempo. Então, o timing, ele tem ligação justamente com quanto de frames você coloca em um keyframe que você criou. Além disso, o timing também tem a ligação, ou a filosofia do timing, no caso, a ligação com o staging, que é a noção de quanto de tempo um objeto deve durar em cena. Por exemplo, no teatro, a gente entende que um ritmo gramático ele é seguido por step set, são 7 batidas, ou seja, pá, 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 pá. A cada 7 batidas, a sétima tem uma ação, e isso faz as cenas ficarem mais dramáticas. Realmente fica, tipo, o personagem, tipo, 6 batidas pensando, tipo, executa. Ou seja, o time tem ligação com o espaço e também com o tempo de execução do objeto. É bem filosófico esses conceitos aí, mas a gente vai pegando nas práticas. Exaggeration, uma muito legal, que é o que diferencia a realidade, por assim dizer, do mundo virtual, é o exaggeration. Basicamente, é o quanto que a gente exagera para executar um movimento, por exemplo. Você não conhece um humano que pula, então é dessa forma. Então você exagera na pose dele, você exagera no movimento dele, você exagera na situação que tá inserida. Você olhando aqui, por exemplo, esse personagem aqui, o Ralph, do The King of Fighters, ele vai executar um soco. Veja só, que a antecipação dele é bem exagerada. Ele demora bastante tempo puxando ali para depois executar o movimento. Você sente, através desse exagero, que o que vai vir a seguir é um movimento muito forte. Do mesmo modo aqui, veja só, ele vai puxar o braço, exagera muito, tem uma explosão, exagero de explosão, mostrando que o movimento foi muito poderoso. Então, exagero tem a ver com pegar o conceito, quase com a cartonização do movimento, pegar o conceito e expandir o que está sendo apontado para tornar ele mais legível, mais interessante, até um pouco mais de apelo. Vamos dar aqui um exemplo. Você vai fazer um personagem dar um tapa na cara de alguém. Você pode simplesmente fazer ele botando a sua mão bonitinha e dando um tapa normal, como um ser humano qualquer. Ou você pode fazer ele puxando o braço lá para trás e dando um movimento rápido, que torna o movimento um pouco mais engraçado, mais interessante de se ver, né? Então, exaggeration tem a ver, novamente, com o ato de exagerar naquilo que você está planejando fazer para tornar o movimento mais atrativo. Beleza? Solid Driving. Solid Driving é mais comumente feito em 2D, mas nós em 3D também precisamos nos preocupar com isso, ok? Solid Driving ele tem a ver com quão orgânico a sua forma está, quão orgânico a sua linha de ação. Linha de ação vocês podem ver aqui que é como se fosse uma linha imaginária. Deixa eu... Linha de ação seria isso aqui. A linha imaginária que você vê da cabeça ao pé, ó, vendo que no caso é um arco, esse daqui. O quão orgânica, o quão arcuosa, vamos assim dizer, está a sua pose. E o quão não simétrico também ele está. Como assim não simétrico?
Vamos primeiro aqui falar da linha de ação aqui. Vejam só, a linha de ação, nesse caso, ela está bem reta, enquanto que essa linha de ação aqui, ela está bem curva. Quanto mais curvo, mais orgânico, mais interessante está o nosso Solid Driver, né? E aqui, ó, veja só, o personagem ele está com bem simétrico, ou seja, os dois lados, a parte ali no meio, são bem parecidos. A gente tem aqui uma aqui na mesma altura da outra, enquanto que na mesma cena aqui, por exemplo, você tem uma mão abaixada, a outra levantada, a cabeça dele olhando para o lado bonitinho. Você não tem uma simetria aqui acontecendo, ó, os dois lados não são iguais. Então, quanto menos simétrico é um movimento, mais interessante, mais legível ele se torna. Beleza? Novamente, o Solid Driving é a capacidade que você tem de dar volume a um movimento. E, por fim, nós temos o apelo. O appeal. O apelo é basicamente o estilo que um objeto tem. O quão, novamente, mais estilo a gente aplica em um objeto. Vamos olhar aqui novamente essa animação aqui. A gente tem aqui, por exemplo, esse personagem saltando. Ele não salta como uma pessoa no mundo real, e ele tem um estilo dele, ele tem um apelo no ato de saltar dele. Ele levanta a perna, ele troca a perna, ele pousa com a perna só, se acomoda e tal. Ele tem todo um estilo. Aqui nós temos o Dong Song, personagem do The King of Fighters 13, 12, 13, que olha só como é que é a pose de batalha dele. Ele tem todo um estilo, o chute dele aqui não é só o joelho levantado, ele tem toda uma troca de braços, ele tem toda uma posição, um ritmo bem aplicado, aquele movimento ser mais incrível, mais interessante de se assistir, né? Temos aqui um outro exemplo também, que é o Mr. Karate, da NJ Mugen. Olha só no primeiro caso aqui, como ele está bem reto, sem apelo, sem estilo. E com o passar do tempo, ele foi melhorando. Olha só o caso como ele está hoje em dia. Meio que já teve mais um troca de balanço de peso. E aqui, ó, a silhueta dele, ó, toda mais interessante. Passa a mesma ideia, mas ele tem um apelo, ele tem uma postura melhor, ele tem um solid drive melhor. Né? Isso é o apelo. É basicamente o estilo. O quão bem aplicado o estilo seu personagem tem, seu objeto tem, para executar o que tem que ser executado. Transmitir o que tem que ser transmitido. Né? E aí tem os extras, que aí é de minha própria autoria. E, no caso, temos aqui a técnica de animação ABA, ABCA. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente, um movimento, qual é a ideia por trás dele? Um soco. Você está aqui, posição A. Vamos aqui na animação novamente. Posição A, que é a posição original dele, né? Posição B, acontecimento B, ação B, é ele dando um soco. E o A é ele voltando, ele volta para o A, ou seja, ele volta para a pose original. Isso é o ABA. Ele está numa posição, vai para uma outra posição, e ele está na mesma posição anterior, fazendo um loop. Desculpa. Mas aí surgiu o que a gente chama de ABCA. Esse C é um movimento que o personagem em posição B vai antes de ir para a posição A, fazendo ele ter uma leitura a mais, fazendo ele ter um elemento a mais, um apelo a mais da situação. No caso aqui, a gente pode dizer que nossa C, aqui no caso ele não tem, mas a gente poderia, por exemplo, fazer uma agora. A gente pode mover esse braço mais para cá, e por que não fazer o braço dele subir, fazer assim. Olha só como fica mais interessante. Ele passa a ter mais personalidade. Ele só não vai para lá e volta, né? Ele tem uma personalidade de extra sendo aplicada aí.
Então, isso é o ABCA. Técnica de animação em que você vai de um ponto inicial para a execução daquela cena, um salto, um soco, um sorrir, vai para um elemento extra qualquer e depois volta para a cena original. Tudo isso para poder passar uma ideia de apelo mais interessante. Um exemplo muito claro, quem gosta de usar é o Sir Wade, da DreamWorks. Ele diz que nas cenas de fala dele, ele sempre coloca um estalinho, por exemplo. O personagem está falando, e ao invés de ele voltar para a posição original de fala, ele dá um estalo na boca, ou então ele fala, para, faz uma careta e depois volta para a posição original. Ou seja, o A é a posição original, o B é o ato de falar, o C é uma caretazinha que ele faz, a estalar de boca que ele faz, o movimento, o estalo de dedos que ele faz, e retorna para a posição original. Beleza? Olha, aqui temos uma animaçãozinha, né? Ele vai no ponto original, ataca e volta para o original. O ABCA, ele vai para o ponto original, ele executa o B, e aí ele vai para uma posição extra, chamada de C, e aí volta para A. Esse que é do jogo da Riot, a League of Legends, onde vocês devem conhecer provavelmente. Blend Space em Pre-Move, Motion Matching. Blend Space, essa coisa aqui, ele já é mais aplicada exclusivamente a jogos. Como assim? O que é um blend space? Primeiro vamos entender o que é um blend. Um blend é uma transição de algo para algo. Como assim? Deixa eu abrir aqui um novo Maya. Eu não quero perder essa cena aqui, né? Aqui trava. Carregando, carregando. Enquanto o Maia abre, vocês chegaram a ver alguma coisa sobre esses 12 princípios? Viram o filme da Branca de Neve? Estão assistindo algumas cenas, alguns filmes? Eu vi o da Branca de Neve, tava vendo ontem. Ah, muito bom, muito bom. Muita coisa interessante. Você lembra aquela parte que ela fica dançando, como parece bem realista, né? É, Aquilo dali sei. foi utilizado rotoscopia, que é o desenhar por cima de uma filmagem. Ah, meu Deus, será que eu vou aprender, meu Deus? Hum. Olha, eu tô boiando, porque eu tô prestando muita atenção, mas seja o que Deus quiser aí. Esse tipo de coisa a gente vai pegando mais na prática, não se preocupe. A gente está vendo aqui o teórico, tá? É muita informação, mas a gente vai ter exercícios aplicados em cada uma dessas atividades, cada um desses elementos, para a gente firmar bem o conceito. Não se preocupe. Vamos lá. Nós temos aqui essa esfera aqui, certo? E aí eu quero fazer uma espécie de blend, ou seja, transição dessa forma, sei lá, assim, uma pizza, por exemplo. O blend é a transição entre os elementos. Isso aqui é o blend, certo? Blend space é a transição de espaços entre um objeto e outro. A gente pode afirmar, por exemplo, que isso aqui é o blend space. Imagina que nós temos uma animação aqui acontecendo nesse momento e uma outra animação acontecendo nesse outro momento. O blend space é a troca suavizada dessas duas animações. Tem um exemplo aqui na internet que eu gosto muito, blend space, que exemplifica muito bem isso. Vamos ver se tem aqui um GIF, na verdade, um vídeo. Ah, não vou ter. Vamos abrir esse aqui mesmo. Ah, melhor, já sei. Temos aqui, a gente pode fazer aqui um exemplo muito prático com essa própria esfera aqui. A gente pode simular esse blend space de jogos aqui no Maya. Nós temos aqui essa esfera saltando, certo? Vamos aqui fazer ela uma ajuste de animação rapidinho.
Temos aqui essa esfera saltando. E também pode... deixa eu fazer isso aqui. Vamos refazer. Temos aqui essa esfera aqui, e ela vai saltar. E aí, a gente tem uma segunda animação, o mesmo objeto, e ele está indo para frente e para trás. Né? O blend space é a transição de uma animação para outra. Olha só o efeito, ela indo para frente e para trás. Ou seja, vou controlando, vou aplicando esse blend na animação. Ou seja, o blend space é um blend entre duas animações. O motion match já é um conceito um pouco mais avançado, que é o que eu ia mencionar nesse, que é o computador. Você tem um banco de animações, personagens andando, personagens batendo na parede, personagens saltando, personagens caindo, e o computador determina para você, automaticamente através de códigos, qual animação ele deve executar em qual ambiente que está acontecendo. Isso é o motion match. A gente não precisa ver o motion match agora, mas é interessante a gente ver isso aqui. Map Move, que é basicamente um mapa de cena onde todas as animações que a gente tem que fazer para poder a gente ter todos os movimentos possíveis de uma locomoção, por exemplo. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem de fazer o personagem andar, trotar, ou seja, andar um pouco mais rápido e correr em um círculo pequeno, em um círculo médio e em um círculo grande. Da esquerda para a direita, ou seja, sentido horário, ou sentido anti-horário. Nós temos a seguir fazer o mesmo esquema, o personagem andar em zigue-zague. Andar, trotar e correr em zigue-zague pequeno, em zigue-zague médio e em zigue-zague grande. Nesse modo, ele está parado, ele vai de um ponto, vai para outro ponto, vai para frente, vai para a diagonal, vai para outra diagonal, vai para a esquerda. Ele começa a acelerar, aí ele para e dá uma volta. Ele está aqui, ele vai em linha reta, em diagonal, depois vira para a direita, depois para trás, corre. Ele vai fazendo todos esses movimentos para você ter e dar para o computador a possibilidade de ele entender e executar qual é a cena qual animação ele tem que utilizar para poder aplicar aquele movimento. Isso é utilizado apenas em jogos. Em cinema a gente não tem isso, no entanto, a gente tem de reproduzir isso numa cena. Como assim? Imagina uma situação em que o personagem está numa árvore, ele salta da árvore, sai correndo e pulou um muro. Você precisa fazer esse movimento. Ele salta da árvore, ou seja, ele cai e ele vai passar a correr, acelerar, que seria semelhante aqui nessa tábua aqui, e aí ele corre e pula o muro. Você não precisa fazer todas as animações, que tem aqui esse map, mas você precisa utilizar delas, os pedaços dela nas cenas de cinema que você tem de fazer. Novamente, não se preocupem, isso daqui a gente vai pegar com prática, com total tranquilidade. Aqui um exemplo do motion capture, de como ficaria uma cena. No caso, o cara escreveu aqui, se vocês repararam, ó, hello. Temos aqui um outro conceito que eu gosto muito de chamar, que é o Force Versus Reaction, ou FD, que é toda força que você aplica a um objeto, ele é aplicado numa direção, o seu resto do corpo aplica numa direção contrária. Como assim? Boa noite, Lucas. Estou atrasado, mas boa noite. Vamos olhar aqui, por exemplo, esse rapaz, que aparentemente está executando uma força bastante considerável para levantar
essa barra de ferro aqui. E olha só, qual é a força agindo aqui? A força da gravidade. Ou seja, está empurrando esse ferro aqui, essa barra para baixo. E a direção que o corpo dele faz, ó, é para cima. Então, nós temos aqui força versus direção. O personagem ele vai empurrar a parede, ou seja, ele vai aplicar a força para frente. O que é que acontece com o corpo dele? Ele vai para trás. Então, força, ela tende a ser contrária à direção. Você for fazer um apoio de frente no chão, né? Você empurra o chão e a sua direção é a contrária. Mesmo esquema aqui, temos esse rapaz jogando rugby aqui. Ele estava correndo para a direita, e aí, por algum motivo, ele decidiu ir para a esquerda. Mas existe ainda uma força centrífuga aqui, né? Sendo aplicada, que o corpo dele tende a ir para a direita, mas aí a direção que ele quer ir é para a esquerda, ou seja, força versus direção. Beleza? Temos aqui um exemplo de animação que a gente fez. O personagem vai aplicar uma força, ele veja que quando o braço está para trás, o corpo dele está para frente, e quando o braço está para frente, o corpo dele está para trás. Força versus direção. Nós temos o smear, que é basicamente um efeito de borrão. Se você for olhar aqui na sua própria mão, se você balançar a sua mão rápida, você vai ver que fica meio borrada, até mesmo em filmagens, olha só aqui na webcam como fica borrado. Isso aqui é um smear. Um smear é uma técnica utilizada para poder passar a ideia de velocidade ao mesmo tempo que nós não utilizamos muitos keyframes ou frames. Ele tem para poder preencher um espaço e passar a ideia de um movimento bem rápido, né? Começou com animação 2D, mas a gente utiliza isso muito bem em animações 3D hoje em dia. Temos aqui esse exemplo aqui, ó. O personagem ele vai virar a cabeça de um lado para o outro, mas no momento que ele vira a cabeça, é assim que ele fica. Ele dá um smear, ele fica deformado, né? E temos várias técnicas para se fazer isso. No 3D, por exemplo, vamos voltar aqui, vamos fazer aqui uma... Vamos voltar com o nosso pêndulo, né? Nosso famigerado pêndulo. Ele está aqui. E aí ele vai para cá. Novamente. Quer fazer o efeito de overlap, né? Vamos aqui reduzir o espaço em 3, né? No frame. Ó, fica difícil de ler dessa forma. Mas se a gente aplicar um smear, ou seja, se a gente fizer o seguinte, ó, essa aumentadazinha aqui, por exemplo, a gente consegue preencher bem os espaços entre elas. Ficou muito rápido aqui. Olha só. O smear não é algo que você tem de ver, é algo que você tem que sentir. E aí a gente tem um smear que é você deformando o shape dele dessa forma, mas você também tem outro tipo de smear, que é duplicando o objeto. Vamos replicar aqui essa cena.
Vamos fazer ela ficar normal aqui, mas ao invés de fazer engordar, a gente vai fazer o quê? Vamos adicionar shapes. Para dar ideia de velocidade. O mesmo conceito, só que agora aplicando, para dar o mesmo efeito de velocidade, agora aplicando duplicar de shape, né? Para a gente poder tentar sentir que o movimento está rápido. O overshoot, que é uma extensão do overlapping, ele é basicamente um exagero de movimento que vai além de um overshoot simples, para passar bem a ideia de peso de movimento e de impacto de movimento. Como assim? Nós temos aqui o nosso soco. Se eu quiser aplicar aqui um overshoot bem interessante, é só basicamente a gente exagerar na forma. Existem várias formas de se fazer esse overshoot, mas olha aqui, por exemplo, eu deixei ele maior e ele passa, olha só, o impacto de que uma ideia de movimento tem mais impacto, uma ideia de que o movimento é bem mais forte. Então, o overshoot é exatamente isso, é um exagero, vem do conceito de exaggeration, né? É um exagero do golpe, um exagero da extensão do golpe para poder você passar a ideia de que você passou além do que você deveria ir para atingir aquele ponto. Né? Novamente, o melhor exemplo é um soco. Você vai dar um soco no objeto e você não soca o objeto em si, você soca além do objeto. E o overshoot é exatamente isso, é você fazer o além do movimento que você planeja. Ele é muito utilizado em ações, chutar, correr, saltar, sempre para ter esse exagero, esse apelo a mais do movimento. Moving hold vem aqui da aceleração e da desaceleração, e também tem o vínculo com timing. A técnica que você utiliza para segurar uma animação num tempo, uma forma específica, para poder a pessoa ler aquela animação. Vou mostrar aqui um exemplo de uma animação que a gente fez que aplica bastante esse overload. Essa daqui. Eu vou dar um play normal, mas talvez não valha para ver com a verdadeira velocidade que ela tem. E aí eu vou passar frame a frame depois. Vamos olhar frame a frame. Primeiro move and hold. Veja que ele fica parado aqui, segurando. O move and hold vem, a tradução é exatamente essa, segurar movimento. Ele fica parado aqui para permitir quem está observando ler essa pose e preparar para uma outra pose. Ele pisca, para mostrar que a gente está vivo.
E aí ele respira. E ele fica novamente na posição triste para, olha, segura essa pose para poder a pessoa entender que ele está realmente bem triste. E nós temos um outro overhold, que é aqui, ele olhando para cima. E um outro overhold, né, passando a ideia de que ele está analisando o que ele fez, esse coraçãozinho. Um outro overhold aqui, ele sorrindo. Né? E um overload dele analisando que o coração foi partido, e aí ele passa a ficar triste novamente com um outro overload, ele triste. Beleza? Um overload, novamente, é basicamente o que você faz, você segura a animação naquele estado para poder permitir que ela seja lida com mais calma depois. Mankey é basicamente o que a gente chama de Key Golden, né? Que é uma pose que você faz no seu movimento, que ela tem de representar bem o seu movimento em si. Imagina como se fosse uma história em quadrinho. Quais seriam as poses que você colocaria para poder, em poucos desenhos, mostrar o que está acontecendo? Vamos olhar aqui o nosso personagem dando soco. Quais são os nossos main keys aqui? Nós temos a nossa pose original aqui, né? Essa baixada. Temos a antecipação, a execução. Esses são os nossos main key, o golden key. São as poses que a gente precisa para poder transmitir a ideia do que a gente quer transmitir. O suficiente, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, colocando lado a lado. Olha só. Só esses três aqui já é suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Ele está aqui, levanta o braço, antecipou e aí depois executou um soco. Temos três main keys. Qual é a importância de saber isso? Se você tem noção das suas main keys, você deve saber que essas main keys são responsáveis pela realmente transmitir a mensagem e elas que devem ser observadas por quem está assistindo a sua animação. Então, todo movimento que vai de uma pose para outra, ela pode ser feita de maneira rápida e segurar naquela pose e depois transitar para outra pose. Como assim? Vamos aqui duplicar nosso objeto e vamos transferir a animação. Eu vou deletar todos os intermédios, né? Vou deixar só as main keys. Aqui essa. Essa. Yes. Com elas aqui, ó, por si só, já, o movimento já acontece. Mas vamos fazer esses movimentos surgirem de maneira mais rápida. Ó,
Você vê que se a animação for de um ponto para neutro, para sua posição main key, mesmo que seja rápida, se as suas main keys estiverem bem feitas, a sua animação vai ser possível de entender que a sua animação está querendo transmitir. Aqui no caso, a gente teve 3 main keys feitos, transmitida a ideia, e aí não importa muito bem o movimento, você vai conseguir entender o que está acontecendo. Aí, para você fazer essa animação, ter uma leitura melhor e tal, é você trabalhar e refinar a animação em cima dela, né? E aí vem refinamento, como tudo, o tempo é quem vai determinar quão bem você pode fazer a parada. Hit stop, no caso aí é exclusivo para jogos, mas já vi pessoas utilizarem em cinema. É basicamente quando você executa um movimento que cause dano, ou dor, ou impacto a um personagem, um elemento, ou a si mesmo, você faz ele parar por pelo menos 2 frames para poder a pessoa sentir aquele movimento. Vamos dar aqui um exemplo de um movimento sem hit stop. Vamos deletar isso aqui tudo. Esse aqui é um soco sem hit stop. Ele só vai e volta. Agora vamos olhar o mesmo soco com 2 frames a mais de hit stop, ou seja, 2 frames em que ele está do mesmo jeito. Você já consegue ler melhor. E aí o hit stop de jogo, você tem uma tremidinha desse elemento por geralmente 8 frames. Vamos fazer esse efeito de hit stop, essa tremidinha na câmera. Aqui. Olha só como é que fica a nossa animação com esse hit stop mais a tremida. Você sente, cara, que ele deu um soco tão forte que tremeu a câmera. Né? E esse é o nosso hit stop. Em jogos de luta, geralmente, eles duram de 8 a 14 frames. E aí esse tempo que ele permanece parado, o personagem tremendo, varia com o nível de intensidade que você quer aplicar. Isso também dá origem à técnica de shaking câmera, né? O personagem muito pesado, ele anda e ele pisa, e a câmera treme. Você sente que o peso vem com essa pausa. Essa bateu, segurou, andou, bateu, segurou, andou, bateu, segurou. Tudo treme, sabe? Esse conceito de shake. Tem outro conceito aqui também, que eu gostaria de passar, que eu chamo de lei da propagação. Como assim lei da propagação? O nosso corpo todo ele é conectado, certo? O nosso rosto, por exemplo, ele não está flutuando no espaço, ele está preso na nossa cabeça, em cima do nosso pescoço e tudo mais, mas tudo está conectado. Nosso mão está conectado ao nosso antebraço, nosso antebraço está conectado ao braço, ao ombro, clavícula e por aí vai. O efeito de propagação, ele diz que todo movimento... Melhor, vamos falar de um rio. Quando você joga uma pedrinha num lago, o que acontece? Começa a formar ondas, né? O efeito de propagação é exatamente isso. É essa percussão de ondas que executa semelhante a um rio. Só que, assim como um lago, essas ondas vão ficando menores. A propagação daquele efeito da pedra vai ficando menor. O mesmo efeito, ele é aplicado no nosso corpo. Como assim? Novamente a nossa mão. Se você mexer a sua mão, você vai reparar
que o seu cotovelo também mexe. Se você reparar que o seu cotovelo também mexe, o seu ombro também mexe, menos, mas também mexe. Se você reparar que o seu ombro mexe, você, com um pouquinho de atenção, você vai ver que o seu peito também mexe. As mulheres talvez vão perceber isso mais facilmente por causa dos seios. E aí, consequentemente, você vai ver a barriga mexendo, um pouco da cintura e vai até a extremidade do seu corpo, que é o pé. Ou seja, todo movimento que você faz, ele se propaga pelo resto do seu corpo. Esse é o efeito de propagação. E isso se aplica não só a gente, mas como qualquer elemento orgânico e inorgânico. A gente pega um cachorro, o cachorro vai balançar o rabinho dele. O objetivo é balançar o rabinho, mas você vai reparar que a bundinha dele também balança, que a patinha dele balança e até mesmo que a cabeça dele balança um pouquinho. Novamente, quanto mais distante é do centro do movimento, menos intensidade aquele efeito vai acontecer, mas ele acontece. Vamos aqui dar vamos para um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui um RI. Talvez seja mais fácil de ver com um RI nosso. Aqui. Aqui. Nós temos esse personagem aqui nessa posição. E aí foi decidido que ele vai dar um tchauzinho. O braço dele fica aqui. Isso aqui. Ele vai dar um tchauzinho, né? Tá aqui. E aí, manda o cotovelo pra cá. Cotovelo pra cá. E ele fica nesse movimento por um bom tempo. E aí, depois ele decide voltar à sua pose original. Esqueci do ombro. Olha só, embora o movimento ele tenha aceleração, desaceleração, embora o movimento ele seja feito em arcos, olha só como fica robótico
um movimento sem propagação. Como assim sem propagação? Eu estou mexendo no cotovelo, o pulso e tudo, mas não estou mexendo no braço, não estou mexendo no corpo. E olha só a diferença que faz se eu decidir aplicar um pouco de propagação. Novamente, força versus direção. Eu estou aplicando a força para cá, então a direção do meu corpo é ir no sentido contrário. Então, eu posso aplicar ele aqui para cá um pouquinho. E vai cá um pouquinho. Um, cá, cá. Vai ficar bem rápido, provavelmente, mas vamos aqui dar uma ajustada na timeline. Olha, só com esse movimento do corpo, como já dá um pouco mais de vida e personalidade ao personagem, né? Vamos aqui aplicar agora um pouco de propagação no braço. Como ele está mais perto do cotovelo, então a força dele tende a ser mais forte, né? A gente pode ir aqui. Já permite que a nossa pessoa tenha um pouco mais energia. A gente pode ir exagerando, como por exemplo, vai mexendo, podemos ir mexendo no pescoço, já que a gente mexeu o peito, consequentemente vai mexer o pescoço também. E aí, como o pescoço ele já tem um atraso, a gente quer aplicar o efeito de follow-through do peito, a gente pode fazer ele atrasando, em sentidos contrários e tal. Tudo isso para dar um pouco mais de vida. Hum. Tem uma expressão que eu gosto muito que é animação é trabalho. É só isso, literalmente, animação é trabalho. Né? Animação é um processo bem trabalhoso, mas o resultado é sempre muito satisfatório. E tem um outro conceito também, que não está no documento, que eu ainda não dei o nome, mas é basicamente o seguinte: nada se move ao mesmo tempo. A gente não move a perna e a cintura ao mesmo tempo, a gente não move a mão, o cotovelo e o ombro ao mesmo tempo, porque tudo isso tem um peso próprio, e coisas de pesos diferentes tendem a ter acelerações diferentes. Então, se você vai, por exemplo, encostar na parede, vai primeiro seu ombro, cotovelo, pulso e mão. Vamos aqui fazer um personagem levantar, fazer esse personagem levantar a mão aqui, para exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer. A gente quer vir daqui, fazer levantar essa mão. Olha só, o ombro, o cotovelo e o pulso estão indo tudo ao mesmo tempo. A gente pode fazer um jogo de aceleração e de atraso de elementos aqui. Por exemplo,
algo assim. O ombro, o cotovelo e o pulso não se movem no mesmo time, justamente para dar um pouco mais de efeito orgânico à cena, não é verdade? Pessoal, já são 9 horas, nossa aula vai ter que ficar por aqui, mas deixa eu passar uma atividadezinha para vocês. Tentem, o Lucas falou, minha net está meio fraca, se acontecer de eu sair é porque eu quero net. Ah, beleza, Lucas. Vamos fazer o seguinte, peguem quem não tem computador. Quem tem computador, baixem o Maia, certo? Vocês podem, eu vou deixar um link depois para vocês baixarem. Quem não tem computador, peguem umas folhas de papel ofício ou um livro antigo que vocês não queiram e tentem fazer uma bolinha, pular nesse papel. Tipo, façam um flipbook. Vou colocar um vídeo na internet, no WhatsApp, ensinando como é que se faz um flipbook também. Para tentarmos fazer uma bolinha saltando. Sabe, cara, sim, pode ser no Photoshop, se você vai fazer animações no Photoshop, dá para fazer GIFs neles. Novamente, se tu conseguir fazer, beleza, pode ser feito sim. Apenas tentem fazer uma bolinha pular. Não se preocupe se ficar uma bolinha bonita, não se preocupe se ficar uma bolinha feia. Não é esse o ponto. O ponto é tentarmos fazer. E aí, com o ato de tentarmos fazer, a gente vai aprimorando nossas técnicas. Não é verdade? Eu vou escrever direitinho no WhatsApp o que é que tem que ser feito, beleza? Na próxima semana. E aí a gente tenta fazer nessa uma semana. Beleza? Pessoal, valeu por hoje. Novamente, desculpa pelo atraso. A gente resolver coisas no trabalho. A gente sai do trabalho, vem para cá sem parar. Mas é isso, né? Pandemia. Fiquem bem e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Gente, ó, boa noite, Boa tá? noite a Que são todos. bem-vindos. Só queria pedir para vocês não desistirem do curso, não faltem às aulas. É muito bom para quem gosta de fazer animação. Aprender essas ferramentas é maravilhoso. Serve para o futuro, serve para agora, serve para quem está começando. Então, se dediquem. E se você conhece alguém que está no grupo e não está assistindo, dê uma cutucadinha. Olha, vamos assistir. A aula é ótima. E beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.